Fala pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. Thiago Trindade, diretamente da Austrália. E esse é o terceiro vídeo dessa série sobre imposto de renda na Austrália 2024, 2025. Eu não falei nenhum vídeo a palavra em inglês para imposto de renda, tá? É o tax return. Hoje, ao longo do dia, eu vi alguns vídeos, assisti não, ouvi, né? Enquanto eu dirigia ali, deixei alguns podcasts, alguns vídeos ali rolando e é tax return. Desculpa aí não ter citado, vou colocar na descrição dos vídeos anteriores, mas aí eu vou a partir de agora, nos próximos 2, 3 ou 4 vídeos que eu vou produzir ainda, sempre vou citar aí tax return, imposto de renda, tá aqui na Austrália. Então, só um breve resumo, um resumo do primeiro vídeo, a gente passou ali pela tabela do imposto de renda, tá? Fizemos algumas simulações, valores ali que, caso você esteja trabalhando como prestador de serviço, ABN aqui na Austrália, você precisaria ter no final do ano fiscal, que é agora, né? Estamos no último mês do ano fiscal, junho. A partir do dia 1º de julho começa o novo ano fiscal 2025, 2026. Então, tá, o primeiro vídeo falamos da tabela. O segundo vídeo comentei sobre as duas possibilidades de contratação, tá? Que é o TFN, que é o Tax File Number, e o ABN, tá? Tax File Number é similar à CLT e ABN é similar ao MEI, é um prestador de serviço, porém, os dois usam a mesma tabela do imposto de renda, tá? Uma das grandes diferenças é o que? Quando você trabalha TFN, você recebe o salário líquido, e quando você presta um serviço, né, o ABN, você recebe o salário bruto e tem que fazer ali uma poupança ao longo do ano para que, quando chegue o ano fiscal, nesse momento de tax return, você tenha ali o valor do imposto, tá? E nesse vídeo aqui a gente vai falar de despesas, tá? Despesas, sim, é possível. E antes de a gente começar, esqueci de falar um disclaimer, pessoal. Isso aqui é um vídeo educativo, tá? Não sou contador. Nos outros vídeos eu falo, eu não sou agente, eu não sou advogado de imigração, eu sou um motorista, eu sou um curioso, tá? E eu tento produzir um conteúdo de qualidade, tá? Esse é um vídeo educativo com informações de sites oficiais que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Principalmente o ATO, tá? O que é o ATO? ATO é o Australian Taxation Office, que é a Receita Federal aqui na Austrália, tá? Já vou mostrar aqui novamente o site. Então, na verdade eu sempre indico 6 primeiros meses, primeiro ano, até 1 ano e meio ali, você não vai ter condições. Pode ser que você tenha, mas normalmente, cara, a vida é muito corrida aqui no início, tá? Você vai ter que trabalhar, arrumar trabalho, vai ter que aprender inglês, vai ter que, né, se localizar na Austrália. Aí daqui a pouco, se você chegou, por exemplo, aí em março, abril, maio, 2, 3 meses já tem que fazer imposto de renda. Assim, caraca, mas eu entendi, tá? As regras são diferentes. Eu não fazia no Brasil, eu contratava um contador. Quando chegou aqui, eu falei, cara, me passa o contato de um contador bom e, né, conversei com ele, passei as informações, ele fez ali, tem que pagar. Nada na Austrália é gratuito. Paguei e ele fez tudo e tudo certo, tá? E depois, cara, pessoal, mês que vem, agosto de 2025, 7 anos na Austrália, e eu fui começar a entender essa questão de imposto, de tax return, e hoje em dia a gente faz aqui por conta, desde que eu mudei. Eu e Luana mudamos aqui para Melbourne. Esse foi o momento da virada de chave, começar a entender, fazer algumas perguntas mais específicas aí para contadores, né, que a gente tem mais próximos, e hoje em dia a gente faz aqui o nosso imposto de renda. Tá? Então sempre indico, contrate um profissional, principalmente no início. Dúvidas mais específicas, Thiago, trabalhei em 4 profissões, fiz um monte de coisa. Cara, não tem como, né? Não mande para mim nenhuma pergunta mais específica, tá? Questão de data, qual é o aplicativo, questões mais genéricas, eu tô aqui para tentar ajudar. Questões mais específicas, procure
um contador, tá? Procure um contador. Porque, por exemplo, você chegou aqui com visto de Work Holiday Visa, tá? Work Holiday Visa, a tabela do imposto de renda é um pouco diferente, tá? Procure um contador. Procure um contador. Pessoal, deduções, tá? As despesas. E antes da gente falar das despesas aqui na Austrália, que é um pouco diferente, a gente vai falar do Brasil aqui, né? Como que funciona o imposto, as deduções no Brasil? Educação, saúde, dependentes, pensão alimentícia, previdência, contribuição ao INSS, não é nada vinculado ao trabalho, né? Você não está gastando ali, as despesas não são para quanto a itens, quanto a serviços que você contratou para ganhar mais dinheiro, para fazer um dinheiro. E aqui na Austrália não, tá, pessoal? Aqui é o seguinte, o imposto, as deduções são com base no que é ligado na sua profissão, tá? No que é ligado, o que é ligado ao seu trabalho. Então eu vou explicar algumas situações aqui, falar da minha situação quanto motorista de caminhão, tá? E não vou fazer uma salada aqui e falar, pô, o cara trabalhou de Uber driver, o cara trabalhou de motorista, o cara fez alguns trabalhos de foto e vídeo como eu. Eu só vou falar aqui, na verdade, o cara trabalhou com isso, com essa profissão ao longo do ano, tá? O cara foi cleaner ao longo do ano. Ele não fez mais de 2, 3 coisas diferentes. Mais uma vez, eu acho que aí fica a cargo aí do contador explicar e verificar. Vai ter que ser caso a caso, né? Vai ter que ser caso a caso. Então, o cara trabalhou no TFN, né? CLT, contratado tudo certinho, ele trabalhou ao longo do ano. Essas situações que ficam mais fáceis de eu explicar aqui e mostrar, tá? Essas informações do ATO também, tá? Trabalhei em 20 lugares diferentes, tem um monte de coisa aqui que eu separei de nota fiscal tal, contador. Ponto, tá? Então na Austrália os valores são dedutíveis, tá? Desde que você comprove e tenha relação com o seu trabalho. E o ATO, cara, ele fala assim, ó, são 3 regras de ouro para as despesas, para as deduções. Primeiro, você deve ter gasto o dinheiro você mesmo, tá? Fui aqui na Bunnings, tá? Que é Telha Norte, similar, tá? Similar a Telha Norte, similar ao 6C, uma loja de construção, né? Vende roupa de trabalho, tá? Essa roupa mais... Acabei de chegar do trabalho, essa roupa, tá? O que acontece? Eu gastei, tá? Com o meu dinheiro. Não foi a empresa que depositou na minha conta, eu fui lá, gastei, ou a empresa me reembolsou. Não, tá aqui a nota fiscal, tá? Gastei, tá aqui para fazer o imposto de renda, tá? Então aqui fala um exemplo, se você comprou uma bota de segurança, mas Thiago, né? Eu vou falar aí, vou deixar mais para frente, mas tem que fazer relação, tem que ser relacionado com o seu trabalho. Comprei uma bota de segurança, bico de aço e trabalho home office. Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Então aqui, se você comprar uma bota de segurança por $120, por exemplo, e a empresa te reembolsou, né? A empresa que eu tô hoje em dia, caso eu compre algo aí mais para frente, uma nova bota tal, eles têm um limite ali de valor, eu apresento a nota e faço o processo ali para ter o reembolso. Isso eu trabalho TFN, tá? CLT na Austrália. Então, esse valor não entra como dedução. Se você gastou, a empresa te reembolsou. Segundo, a despesa deve estar diretamente relacionada ao seu trabalho. Como eu falei, né? Comprou ali uma bota bico de aço porque é bonita, mas você trabalha de casa como design gráfico, como com TI, tem relação, né? Faz algum sentido? Se não, não pode. Então a despesa precisa ter ligação clara com o seu trabalho. Não pode ser algo genérico ou de uso pessoal. Por exemplo, se você é um pintor e compra tinta em pincel, isso é uma despesa dedutível, né? É uma despesa. Mas se você compra uma calça jeans para trabalhar, não é, porque é uma roupa comum. Apesar de você usar aquela calça jeans para trabalho, é uma roupa comum, né? Vai no shopping, você vai com essa calça, se não tivesse suja, eu iria. Uma roupa comum.
Eu não vou no shopping assim, né? Eu não vou no shopping assim, né? Então, esse é uma roupa trabalho, tá? É uma roupa exclusiva de trabalho. Todo mundo que trabalha na rua, tá? Labor, né? Labor, normalmente a gente fala, labor é quem trabalha na obra, mas na verdade não, labor é trabalhador, né? Todo mundo que trabalha na rua normalmente usa essa vestimenta. Tem vídeos no canal mostrando ali como que o pessoal se veste, valores de roupas, enfim. E o terceiro ponto é, você precisa ter comprovante, tá? Por quê? Tá? Sem nota fiscal ou registro da despesa, não declare. O ATO pode pedir provas mesmo anos depois. Acho que ele comenta-se aqui que é até 5 anos que eles podem pedir. Então, já indico, né? Chega aqui na Austrália, cheguei hoje, já cria um e-mail, né? Tiago Austrália, Luana Austrália, para, né, criar várias pastinhas ali para a questão de quando você muda, tem que tirar foto da casa, do quarto que você tá, para criar um registro ali para ninguém cobrar alguma coisa depois de você, no futuro quando você sair, para documentos importantes, né, para vistos, e nesse caso específico do tax return, para quê? Cara, tá ali, ó, ATO. Felizmente até hoje nunca tive nenhuma ligação, não fui convidado, né, para apresentar qualquer tipo de recibo, mas tá tudo no e-mail. E tá aqui, ó. Tá? No final do ano, até o final de junho, vou tirar foto, vou guardar, vou nomear, vou fazer aqui, né? Caso eu tenha comprado algum item para casa, eu risco, tá? Eu coloco só o valor que eu gastei para o item que eu vou colocar como despesa. Então, e depois eu tiro uma foto e salvo no Drive, tá? Thiago Austrália, enfim, no meu e-mail pessoal. Então, guarde as notas no e-mail, no seu app de contabilidade, ou imprima tudo e organize para despesas até 300 anos, que eu já vou explicar. Em algumas situações, o ATO aceita sem nota, mas é melhor ter tudo registrado. Tá? Tem algumas situações aqui, tem algumas despesas que não precisa de nota fiscal, mas é sempre bom ter ou fazer algum tipo de anotação. E quais despesas são, Thiago? Vamos lá, vamos lá. O que você pode? Tá aqui, ó. Aqui é o ATO. Vou colocar aqui. Esse é o site, tá, pessoal? É o site da Receita Federal da Austrália. Aqui, só passando novamente aqui a tabela do imposto de renda, tá? Reforçando mais uma vez, renda bruta, tá? Renda bruta, menos deduções. Quando trabalha no TFN, normalmente não são grandes valores. Pode ser que não seja nada. Quando você trabalha no ABN, normalmente são mais valores, tá? Então você pega ali o renda bruta. Vamos colocar aqui que eu trabalhei no ABN. Então eu tive ali de deduções, a gente já vai fazer algumas simulações. Tive ali gastos para o trabalho relacionados ao trabalho de $5.000. Então, na verdade, o imposto não vai ser em cima de 52, o imposto vai ser em cima de 47 mil. Esse é o valor tributável, tá? Renda bruta, menos despesa, renda tributável, aí você verifica aqui, ou usa essa calculadora que eu vou deixar aqui no link. Então, por exemplo, né? Não, porque... tá. Aqui tá 31 mil, porque eu fiz outros cálculos ontem. Então, vamos imaginar aqui uma situação que eu fiz $52 mil trabalhando como ABN, como prestador de serviço, independente da função, cargo, profissão. Eu teria que pagar, tá, por volta de $6.388 de imposto. Só que, Thiago, você acabou de falar, essa é a renda bruta. Eu tive a renda, a despesa de 5 mil. Então, na verdade, deixa eu até colocar aqui, ó, do lado. 6.388, ok? Na verdade, eu não vou precisar pagar isso, né? Eu vou colocar aqui, vou tirar os 5 mil. E eu vou pagar em cima de 4... Não, em cima não, né? Vou pagar 4 mil
888. $1.500 a menos que eu vou ter que pagar. Olha aí. Pô, $1.500 é dinheiro, tá, pessoal? É dinheiro pra caramba. Mas vamos lá para as deduções, tá aqui. Tá aqui, deduções. Como reivindicar carro, transporte, ferramentas, tá? Tá aqui, eu fiz uma lista aqui também. Deixa eu comentar com vocês aqui. Aqui, ó, fiz uma lista aqui rapidinho. Tá ali no site, mas normalmente o que são, né? Quais itens eu posso? Uniformes, tudo relacionado ao seu trabalho. Trabalho de casa, preciso de uniforme? Não. Não tem porquê, né? Comprar e... Pessoal, e não se esqueça, tá? Tudo que você tá colocando ali como dedução, você gastou, né? Você gastou. Por exemplo, aqui, né? A gente acabou de fazer o cálculo. Eu tirei, coloquei de dedução 5.000 de 52. Eu gastei esses 5.000 de alguma forma comprando tal. E na verdade, eu diminuí 1,5, né? Eu não vou diminuir 100% do imposto, né? Só se você ficar na faixa de 18, né? Ganhei 20.000. Tive de deduções ali por volta de 2.000, né? Então o imposto ficou em cima de 18. 18.000 é isento, você não paga nada, tá? Então vai ser muito difícil, né? Então você verifica bem aí, não vou gastar mais porque eu coloco como dedução. Não, calma, tá? Mas aí uniforme, lavagem de roupa, quilometragem. Vou fazer um vídeo específico depois desse para falar de quilometragem e depreciação, tá? Ferramentas e equipamentos, cursos, energia elétrica relacionados ao uso profissional, caso você trabalhe home office, taxa de associação, sindicato, depreciação de equipamentos, tá? O que não pode ser deduzido, roupa comum, mesmo que você usa só para trabalhar, refeições não pode deduzir, tá? Transporte de casa para o trabalho, tá? Home to work, eu não posso colocar ali a quilometragem de casa para o meu trabalho, porque não pode, né? Só se o meu trabalho chegasse ali, eu vou visitar outro cliente, aí entraria em outras questões ali, aí poderia, né? Porque aí não seria casa-trabalho. Um cliente num bairro, no outro cliente no outro dia em outro bairro, aí você pode verificar se é possível. E tem maneiras, né? Tem maneiras de colocar fazer esse valor de despesa quanto a carro. Presentes e academia, mesmo que te ajude na saúde, tá? E vamos lá. Aqui, vou voltar com a planilha. Tá no ATO aqui, tá, pessoal? Vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Então, deduções que eu posso reivindicar. Carro, transporte, conforme eu já falei aqui. Higiene pessoal, refeições. Vai de profissão para profissão. Tiago, acabei de chegar. Vou trabalhar como cleaner. O que eu posso deduzir? Tá aqui, pô. Olha que beleza. Olha aqui. Tá aqui, ó. Pessoal, o site não é inglês, tá? Coloquei aqui pro Google me ajudar. Ele traduziu. Tá? Mas tá aqui, cleaner. Deduções para trabalhos. Tá aqui. Olha que beleza, velho. Olha que beleza. Tá? Não vai fugir desses tópicos que eu já mencionei, né? Roupa, materiais, não vai fugir disso, tá? Mas cada profissão vai ter uma lista aqui de itens. Despesa com o carro, aí ele fala, que eu já comentei, né? Essa questão de você... Vou limpar é casa-trabalho? Não, não é casa-trabalho, porque todo dia, caso eu for fazer limpeza de um prédio amanhã, e à tarde, no período da manhã, à tarde é uma obra, tá? Cara, não é home to work. Home to work é o trabalho que eu vou todo dia, aí você não pode. Aí verifica o contador, porque possivelmente, ó, cleaner sai hoje, aqui, vai para um prédio na parte da manhã, à tarde vai para uma obra. No outro dia,
ele vai para um lugar totalmente diferente. À tarde, ele vai para um lugar totalmente diferente, tá? Verifica aqui certinho se você pode. Tem todas as informações, produtos de limpeza, roupa, se pode ou não, curso, e vai até o V aqui, ó. Táxi, ferramentas. Estou com dúvida. Vem aqui no HO, procura. Despesa de viagem, vou fazer algum tipo de curso, tá? Eu vou mostrar, pessoal, né, com mais tranquilidade aqui, o meu. Aqui, ó, despesas com motorista de caminhão. Despesa com carro, praticamente a mesma coisa do cleaner, ele vai repetir, não abre exceção. Ó, vestuário. Com algumas exceções, roupas não podem ser deduzidas. Roupas convencionais, porém, roupas de proteção. Pessoal, isso aqui é obrigatório, tá? Tem que utilizar o dia todo no caminhão, quando eu vou nas todas as empresas, eu sou obrigado. É uma roupa refletiva, tá? Não é bonita, mas todo mundo usa. Essa pode. Aqui, ó. James, até meu nome, né? James é Thiago. Em português. Olha lá, James não pode deduzir os jeans ou tênis de corrida. Avaliações, carteira de motorista. Você não pode deduzir o custo de obtenção ou renovação da carteira de motorista. Possivelmente esse tópico não estava na lista da profissão de cleaner, tá? Aqui, ó. Pô, tá doendo minhas costas. Preciso comprar alguma coisa, né? Ou o assento do caminhão tá muito sujo. Eu não posso deduzir custo de capas de assento na sua caminhonete. Tá aqui, pessoal. Tá aqui. Papelaria, né? Hoje em dia, além de estar utilizando o celular, eu ainda utilizo o papel ali no dia a dia. Comprei clips para colocar, né? Para manter ali a organização. Posso deduzir até certo valor, né? E é isso. Thiago, tô com dúvida. Porra, pessoal, Google tá aqui, ó. Vou colocar em. Aqui, ó. Vai falar a mesma coisa que tá lá no ITO. A mesma coisa. Tá? Isso são deduções, tá? Relacionadas ao seu trabalho. E é o seguinte. Para finalizar, vamos fazer alguns exemplos. Fazer alguns exemplos aqui. Eu separei. Deixa eu ver aqui. Aqui. E vou abrir o outro aqui, ó. Aqui. Vamos colocar aqui, todos os exemplos são 4 exemplos. 2 de TFN, 2 de IBN, tá? Caso você tá com dúvida aqui que é TFN, que é IBN, assista o vídeo anterior, vou deixar no card no final, tá? Mas, que mais? Vamos colocar aqui que todo mundo, vou estipular, mais uma vez reforçando, todo mundo fez 50, os 4 exemplos aqui fizeram 52 mil de renda bruta, seja IBN, seja TFN, tá? Todo mundo fez 52 mil. E lembrando, IBN sempre paga, tá? Ele recebe o valor ali ao longo do ano, né? Semana por semana, semana um pouco mais, semana um pouco menos, tá? E sempre o valor bruto. E o TFN, ele sempre recebe o valor líquido. Em algumas tem a possibilidade também, casos raros, mas é raro, mas acontece, quando você trabalha, principalmente
quem está trabalhando tem a possibilidade de trabalhar full time, tá? Cidadão, ou já está num visto que dá essa possibilidade, ou residente. Se você está trabalhando em 2 empregos ao mesmo tempo, no TFN e no segundo emprego, você tem que preencher ali no formulário, na hora que você vai assinar o contrato, você tem que preencher ali certinho as informações corretas. Verifique com o contador. Por quê? Pode ser que você esteja preenchendo errado e chegue no final do ano, você pagou menos imposto, tá? No segundo emprego, tá? Porque normalmente o segundo emprego paga um pouco mais, tá? Mas na hora de juntar é o valor da tabela, tá? Não é porque você tem 2, 3 empregos que você vai pagar diferente, não, tá? Vai pagar o valor da tabela do imposto de renda. É que a segunda empresa ela faz um balanço ali de valor na hora de pagar para você o valor líquido, tá? Verifique com um contador. Então, eu vou fazer ABN, quanto que seria o valor líquido aqui, o valor bruto, 52, já fiz aqui, né? 52 mil pagaria 6.388 e eu vou fazer as possibilidades de deduções. E TFN, eu vou colocar o valor, que seria também o valor de 6.388. Na verdade, ele já vem pagando ao longo do ano e quanto que teria de estorno desse valor aí que o ATO me faria o estorno na época aí, no período do tax return, que vai até ali, acho que final de outubro, caso você faça por conta e caso você esteja já cadastrado com um contador, acho que tem a possibilidade até de estender alguns meses. Tá bom? Vamos lá. Profissão 1, o cara trabalha no TFN, já vem pagando imposto, né, recebendo o líquido, e trabalha como estoquista em supermercado, tá? Ele usa uniforme de segurança na empresa, ele compra suas meias, ele dirige o carro de casa para o trabalho, tá? Ele não pode deduzir essa quilometragem, porque esse trabalho é considerado home to work, mas ele pode deduzir, tá? Vamos colocar aqui o valor. Aí, só um segundo. Então, 52 mil aqui. 6.388. Então, roupa. Quanto que ele gastou de roupa, pessoal? $150. $150. Quanto que ele gastou de lavagem de roupa ao longo do ano? $312. Quanto que ele gastou com sapato de segurança? Bico de aço. Precisa para o trabalho? 120. E quanto que ele gastou? Ele fez aí, ele se filiou a algum sindicato. Ele gastou mais 99. Quanto de dedução possível? $681. Como ao longo do ano ele já pagou 6.388, tá? Quanto que seria aqui se a gente colocasse, né? Aqui. 52 mil menos 52 mil menos 681, 51.319. $6.183 menos 6.183. Ele vai ter um reembolso aqui no final do ano fiscal, quando fizer, na verdade, o tax return, imposto de renda, ele vai ter um reembolso de $205, tá? Porque ele teve esse valor de despesas, o valor bruto dele era 52 mil, tá? Ele já veio pagando ao longo do ano o imposto, tá? Porque ele recebe líquido, a empresa segura esse valor, já passa para o ITO, porém ele teve despesas, ele teve custos ao longo do ano para esse trabalho, tá? Então, na verdade, ele teria que ter pago em cima de 51.318. Como ele pagou a mais, ele vai ter um retorno de $205, tá? Vamos aqui para a segunda.
Outra profissão, TFN, tá? Ela trabalha TFN, mas como assistente virtual, contratada por uma empresa aqui na Austrália, que permite trabalho remoto, né? Trabalha home office, tá? Ela não tem IBN, é TFN. Mas como ela trabalha de casa, ela pode deduzir o quê? Parte proporcional da conta de energia. Já vou falar aqui o valor, fazer uma simulação. Por quê? Pessoal, trabalha de casa, tem que ter energia? Tem. O que envolve ali o seu trabalho home office? Internet, energia, água, tá? Precisa ali tomar uma água, tal. Cara, você vai colocar ali, tem um valor do governo que ele estipula, tá? Uma porcentagem ali, cents ali, que ele estipula e você consegue fazer esse valor, tá? Você trabalha num quarto, esse quarto é específico para o home office, aí você pode pegar a metragem da casa. Esse quarto aqui é 20 metros quadrados, a casa é 200, né? 10% aqui da casa eu utilizo para o home office. Tem como fazer, tá? Essa jogada, tá? Não é algo ilegal, tá? Conta de internet, precisa, cadeira e equipamentos, né? Como teclado, mouse e headset. Vamos colocar que ela também fez 52 mil, tá aqui. Parte proporcional da energia, $300 ao longo do ano, né? Porque tem que fazer o cálculo, quanto tempo trabalha, dias da semana, vezes do dias no ano, tem todo um cálculo aí, né, uma conta que você tem que fazer. 240 internet, cadeira menos de 300 você joga no ano. Se é mais de $300 você tem que fazer dedução, a gente vai falar aí no outro vídeo, tá? E o teclado, headset, $940. Mais uma vez, né? Como ela pagou ao longo do ano 6.388, porque ela trabalha no TFN, ela recebe líquido. Na verdade, ela teria que ter pago 52 menos 940, né? Então ela teria que ter pago o imposto em cima de 51.060, que dá uma diferença de igual, em vez de 6.388, 6.106. Então vai ter um pouco mais que o primeiro exemplo, né? Em vez de 205, esse segundo exemplo, a pessoa teria por volta de 288 de estorno do ATO, tá? Quando você fizer ali, tá? O ATO vai lançar as despesas, o ATO vai devolver $288. Mais uma vez, né? Você gastou 940, tá? Não é que, eu gastei 940 e vou receber o 940. Não, é uma porcentagem do que você gasta, das suas despesas. E para finalizar, os dois últimos exemplos, como ABN, tá? ABN, aqui, pintor de casa, o cara ganhou 52 mil bruto. Então ele precisa de transporte, material, ferramenta e tudo que eu vou falar aqui é possível deduzir, tá? Nesse exemplo. Tinta e materiais, 2.500. Tá? Ao longo do ano ele veio comprando tudo a menos de $300, então, né, uma tinta, um pincel, tal, e ao longo do ano pegou a notinha 2.500. Ferramentas e equipamentos, 1.200. Tá? Pode ser que, vamos colocar aqui também, não fala nesse exemplo aqui que tem depreciação. Então vamos colocar aqui, foi tudo menos de $300. Seguro, ele precisa ter um seguro de responsabilidade social, civil. E quilometragem, tá? Vou explicar no próximo vídeo. Mas nesse caso aqui ele fez um sistema de logbook, tá? Logbook quando você faz cents por quilômetro, o máximo é 5.000 quilômetros, e quando você faz
logbook, você tem uma possibilidade, caso você ande muito com o carro ao longo do ano, você tem que marcar, tal. Vai ficar para o próximo vídeo, tá? Mas eu vou explicar mais ou menos como funciona e a possibilidade de lançar mais coisas é maior, porque você lança o seguro, você lança a depreciação do carro, você lança outras, você tem outras possibilidades. Nesse caso aqui, tá? Ele fez logbook e ele andou com o carro, tá? E gastou com o carro 5.950, que dá um total de 10.550. Então, na verdade, como ele trabalhou no IBN, ele não pagou o imposto ao longo do ano, sempre o valor bruto, tá? Valor bruto 52 mil, menos as deduções, as despesas, nesse caso 10.550, que eu já vou colocar. Então ele partiria do imposto de 6.388, mas na verdade o imposto dele vai ser 52 mil menos 10.550, 41.450. Então, na verdade, pessoal, em vez de ele pagar 6 mil, ele vai pagar 3.370. R$ 3.720, desculpa. Que dá uma diferença de 2.668. Tá? É isso aí. É isso, certo? Tá? Ele gastou esse valor para conseguir ao longo do ano os 52 mil, conseguiu o bruto, tudo certinho. Então, ele baixou ali o imposto dele de 6.388 para 3.720, uma diferença aí de 2.668, tá? Então fique esperto, principalmente com essa questão de quilometragem, a gente vai falar no próximo vídeo. E para finalizar, o último aqui, a profissão ABN, tá? Trabalha de casa. Então vamos voltar aqui para 52 mil. Trabalha de casa, tá? Júlia é uma social media freelancer que trabalha de casa com ABN. 100% de casa, o que é importante, tá? Mais uma vez, conta com internet, vai lançar uma porcentagem, 720. Parte do aluguel. Por que parte do aluguel? Porque ela tem um quarto, um escritório ali exclusivo para a função. Não é um escritório que atrás ela dorme, tá? Não é um quarto ali. Não, ela pegou um quarto, ou pegou a sala, ela montou um escritório, tá? Exclusivo para o seu trabalho, tá? Então você pode colocar, tá? Tô com muita dúvida, Thiago, nisso. Fale com o seu contador, tá? Mas tem uma aqui, o exemplo fala em 2,5, né? 2,5, pessoal, você fala, caraca, pessoal, se você pega aqui, vamos dizer que ela tem essa Júlia tem um apartamento de 2 quartos aqui em Melbourne, vai pagar 700 por semana, né? 700 por semana vezes 52, 36.400, né? A gente tá falando de valores menores aqui, né? Mas quando a gente pega o todo, você fala, caraca, é isso? É isso. Então, ela, conta de internet, aluguel proporcional, exclusivo para o home office, aquele espaço. Softwares como Adobe, Premiere, então ela paga mais 600. Depreciação do notebook, isso é importante, vou falar no próximo vídeo. Porque aqui está o valor de 300. Vamos imaginar que ela pagou 1.500 nesse notebook. E ela falou que a depreciação é o quanto que esse notebook vai ter de vida útil. E esse colocou aqui pelo valor, tá? Vai ter 5 anos de vida útil. Quanto que é 1.500 dividido por... Não, peraí. Porra. 1.500 dividido por 5,
Porra, tô burro? Fiquei burro. 1.500 dividido por 5, tudo faz na calculadora? $300, né? Então, depreciação, $300. Mas ela fez um curso online ao longo do ano aí de $450. Quanto que ela teve de custo, dedução aí para esse ano fiscal? 4.570. Então, na verdade, 52 mil, que era o estipulado dela, né? O valor bruto que ela teria, menos 52 mil, menos 4.470, 47.430. Então, na verdade, em vez de 6.638, ela vai pagar o imposto em cima de 47.430. E ela vai pagar, em vez de 6.000, 5.017. 5.017 igual menos 5.017. Então, ela diminuiu em função das despesas, das deduções. Ela diminuiu o imposto dela, que ela teria que pagar, tá? Porque o ABN sempre paga, em vez de 6.388, 5.017. Ela diminuiu $1.371. Olha que, mais uma vez, né, que curioso, né? Engraçado, né? Ninguém gosta de pagar imposto, não é engraçado, mas que curioso, né? Gastou 4.570 e ela conseguiu diminuir, né? Diminuir 1.371. Pessoal, essa é a vida. Esse é o imposto, tá? Ficou um vídeo mais longo, não era a intenção, mas eu espero que vocês consigam aí, tá, com esse vídeo e mais os outros dois e mais os próximos, ter uma noção melhor, tá, de como funciona o Tax Return na Austrália, tá? E não é o Tax Return 2024, 2025 não, tá? Com essa base, eu acredito que você vai conseguir aí se localizar aí por muitos anos, tá? Mas, mais uma vez, né? Chegando na Austrália, não tem como abraçar tudo, cara. Não tem como abraçar tudo. Fale com o contador. E não deixe passar esse período ali. Cara, cheguei aqui em maio, vai ter tax return em julho. Eu vou ver isso aí em janeiro, fevereiro. Não, cara. Faz tudo certinho, não deixe aberto as coisas, tá? Não dê possibilidade de se complicar aqui na Austrália, tá? As coisas não são fáceis, tá? Não deixe mais difícil do que já são. Pessoal, vou deixar os 2 primeiros vídeos dessa série, onde a gente fala da tabela do imposto de renda aqui, e vou deixar o segundo vídeo, onde a gente fala do ABN e TFN, tá? E como funciona a questão dos pagamentos, do renda bruta, renda tributável e uma introdução para as despesas e deduções que eu acabei de explicar aqui nesse vídeo. Clica um deles e a gente se vê lá. Bye now.